Paz, irmãos. Excepcionalmente, nós vamos ler o texto de Salmo 83. Salmo de número 83. Lembrando os irmãos do nosso propósito de estudarmos juntos o terceiro livro dos Salmos, já que os Salmos são compostos por 5 livros, e nós estamos estudando juntos o terceiro livro, e pela misericórdia de Deus, hoje o 83. Ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam, e os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem: vinde, risquemo-los de entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel. Pois tramam concordemente e firmam aliança contra ti as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, a Filístia como os habitantes de Tiro. Também a Assíria se alia com eles, e se constituem braço forte aos filhos de Ló. Faze-lhes como fizeste a Midian, como a Cícera, como a Jabim na ribeira de Quizon, os quais pereceram em Endor. Tornaram-se adubo para a terra. Sejam os seus nobres como Oreb e como Zeeb, e os seus príncipes como Zeba e como Zalmuna, que disseram: apoderemo-nos das habitações de Deus. Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um remoinho, como a palha ao léu do vento. Como o fogo devora um bosque e a chama abrasa os montes, assim persegue-os com a tua tempestade e amedronta-os com o teu vendaval. Enche-lhes o rosto de ignomínia, para que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente. Perturbem-se e pereçam. E reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Amém. Senhor, nós queremos tributar toda a honra e toda a glória ao teu nome, não por medo, ó Deus, mas por amor. Como resposta ao sacrifício de Cristo na cruz, ao trabalho maravilhoso do teu Espírito Santo em nossos corações, que nos convenceu do nosso pecado e nos mostrou o caminho da salvação. Nós queremos, ó Deus, que não somente no momento de culto, no momento em que estamos reunidos e juntos somamos as nossas vozes para cantarmos louvores a Ti, nós queremos pedir que não somente nesses momentos, mas que também quando estivermos separados, também através das nossas ações, das nossas atitudes, nós possamos Te louvar. Quando tivermos de tomar decisões, que isso também traga louvor ao Teu nome. E que o Senhor ensine o Teu povo a viver piedosamente e aproveitar as oportunidades para proclamar a salvação que há somente em Cristo Jesus. Por isso nós suplicamos a Tua bênção. Abre as nossas mentes, abre a nossa alma, Senhor, para aquilo que a Tua palavra tem para nós como alimento, como orientação, como determinação.
Ajuda-nos, como povo do Senhor, a sermos fiéis e a fazermos somente aquilo que te agrada. Nós pedimos a tua bênção, esse despertar, esse iluminar do teu Espírito sobre nós nesse momento, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Bom, provavelmente nenhum de nós aqui experimentou passar por guerra, ter que servir as Forças Armadas do nosso país por causa de um conflito armado. Talvez alguns de nós tivemos que lutar numa situação ou outra, porque fazemos parte da guarda civil ou guarda militar, ou a polícia militar, ou então o exército, marinha, aeronáutica, num momento de conflito menos grave do que exatamente um conflito armado de uma nação contra outra nação. É uma bênção. Nós temos que louvar a Deus por isso. Dizem que os brasileiros não gostam de briga, né? E eu concordo plenamente, a gente não gosta, a gente prefere conversar e fazer piada. Mas, às vezes, somos obrigados. E às vezes que o Brasil entrou na guerra, ele nunca decepcionou, ele sempre foi bastante efetivo e conquistou o que precisava ser conquistado. Com bastante sacrifício, é verdade, mas fez a sua parte. E, interessantemente, uma coisa que a gente aprende logo que a gente entra para as Forças Armadas são estratégias de guerra. Como você deve fazer, por que você deve fazer, em quem você deve confiar, em quem você não deve confiar. E é muito interessante, porque nesse momento tão delicado e tão grave que as nações enfrentam quando estão em guerra, a gente não sabe exatamente quem é que a gente pode dizer os planos de vitória. Pode ser que ele seja um espião. Pode ser que ele seja alguém que você está falando de um determinado local que tem uma escuta. Então, tem todo um jogo por trás propriamente do conflito armado. E lá atrás, né, os chineses tinham um livro que falava sobre estratégias de guerra. Interessantemente, que ele propõe que você sempre tenha em mente assim: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Isso significa que o amigo do seu inimigo é seu inimigo. Então, essa é uma básico, né? Só que nem sempre é assim, porque quando as nações estão em conflito, elas tentam arregimentar as outras nações para formar, quem sabe, uma aliança, para formar, quem sabe, um exército maior, para que eles possam não ter dúvidas e vencer o inimigo, não correr o risco de perder esta batalha ou essa guerra. Então são feitas alianças, e nem sempre essas alianças funcionam muito bem. Há muitos relatos feitos por soldados de nações que são mais aguerridas, são mais propensas à guerra, dizendo que muitos dos soldados que, quando estavam no fronte, foram atingidos não pelo fogo inimigo, mas sim pelo fogo amigo. Muitas das vezes, por causa de um mal entendido, de uma confusão na comunicação, ou algum tipo de má interpretação na localização em que se devia atacar. E por isso você acaba sendo morto pelos seus companheiros, pelos seus aliados, pelos seus amigos. Vem tiro, vem bomba de onde você não espera. Talvez até por causa da cor do uniforme ou da conduta não bem combinada entre os aliados. E isso pega qualquer um desprevenido e por não estar esperando, evidentemente, é muito pior
saber que você foi atingido por alguém que você confiava. Mas quando a gente tem clareza nos sentidos e nos propósitos, toda a força dos exércitos aliados são somados e repercutem em um melhor desempenho, um melhor resultado na guerra ou na batalha que estamos enfrentando. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite. Porque este salmo, Salmo 83, também é um salmo atribuído a Asaf. Na verdade, esse aqui é o último dos salmos atribuídos a Asaf. Porém, vários estudiosos acreditam que se trata de um membro da família de Asaf, ou ainda alguém que fosse um discípulo de Asaf, não o próprio Asaf, por causa do contexto histórico em que ele descreve aqui. Aliás, vários comentários discutem se esse sítio, esse cerco proposto aqui no Salmo, é de fato um cerco histórico ou é uma guerra deixa eu ler aqui. Uma guerra espiritual, uma guerra figurada. Esse cerco, com essa aliança descrita aqui, biblicamente pelo menos, nós nunca vimos. Era ou não um cerco descrito que aconteceu ou queria acontecer? Pode ser também que ele estivesse profetizando aqui que isso iria acontecer, ou ainda vai acontecer, né? Alguns historiadores, alguns comentaristas ainda acreditam que isso é uma descrição do fim, é uma descrição apocalíptica. Mas muitos também, e eu me incluo nessa, entendem esse salmo como sendo um salmo de figurado. É uma batalha figurada, é uma batalha espiritual descrita aqui. Então, essas nações, esses inimigos aqui, simbolizam a eterna luta dos que confiam em Deus contra a opressão dos que querem exterminar os que têm fé. Essa é a minha proposta, que a gente pense nesse salmo, analise esse salmo, olhando desse ponto de vista. E aí a gente pode, quem sabe, extrair aqui para nós hoje, nas nossas lutas diárias, no nosso enfrentamento do pecado e também das opiniões e propostas que a filosofia da nossa época tem feito e nos preparar então para esse grande conflito, tá? Então, olhando dessa perspectiva, eu quero propor a gente pensar nesse salmo como o confiante clamor daqueles que estão sitiados. Versículo 1 a versículo 8, o desafio do povo de Deus. E o salmista coloca, eu acredito que você percebeu que isso é uma oração, né? É o salmista falando com Deus, né? Então ele coloca aqui alguns contrastes. Você percebeu? Do versículo 1 ao versículo 8, ele fala do silêncio de Deus versus o barulho das nações. Há uma proposital antagonia entre o silêncio de Deus e o alvoroço, o barulho, o levantar de cabeças dessas nações contra Deus. E aí você tem que entender que o salmista está fazendo um vínculo entre Deus e Israel, né? Como se desafiar Israel seria o mesmo que desafiar a Deus. O segundo contraste aqui é da aliança de Deus versus a aliança das nações. Durante todos os salmos de Asaf, ele sempre propôs que a gente se lembrasse que Deus é o Deus da aliança. O Deus que prometeu que ia cuidar de nós. O Deus que prometeu que defenderia o seu povo. Mas agora ele faz um contraste que as nações, estas nações aqui, estão formando também uma aliança entre elas. E estão desafiando o povo que fez aliança com Deus. Qual aliança é mais poderosa? Qual aliança vai desempenhar melhor o seu papel? Nesse conflito
que tipo de aliança foi feita? Entre as nações ou entre o povo de Deus e o seu Deus? E ele chama aqui de os seus protegidos, né? Os protegidos de Deus. É interessante como a mente do salmista faz essa proposta para a gente pensar. E ele descreve então o cerco. A intenção aqui, e a ideia desses povos, que foi ouvida pelo salmista, né? Ele diz que ele ouve isso, né? É a extirpação de Israel da face da terra. A aniquilação desta nação que fez aliança com Deus. A ideia é essa. Então ele descreve um conglomerado de 10 nações. Os edomitas, os ismaelitas, os moabitas, os agarenos, os giblitas, os amonitas, os amalequitas, os filisteus, os tírios e os assírios. 10 nações. Nações menores, nações bem fortes, nações que não têm muita tradição de guerra, então nações mais pastoris, e nações bélicas, fortes, descritas historicamente como as guerreiras. E nesse cerco, é descrito aqui que Israel está envolvido dos 4 lados. Do norte, você tem a Síria, a grande nação da Síria. Do sul, você tem Edom, Amaleque e Ismael. Do leste, você tem Moabe, Agar e Amon. E do oeste, você tem Gebal, Filístia e Tiro. Ou seja, é um cerco completo. Não adianta você querer fugir para cá ou fugir para lá. Você está cercado. Agora, uma coisa interessante que provavelmente a maioria das pessoas não percebe é que essa inimizade descrita nesse salmo, ela tem 2 componentes. Essas nações que são agora inimigas de Israel, ela tem 2 componentes. O primeiro é o componente de fora. Das nações elencadas aqui, os assírios, os filisteus, os giblitas e os amalequitas e os tírios são totalmente estranhos a Israel. São outros povos. Outras nações que tocaram a vida, seguiram o curso, viveram ali e agora estão cercando Israel. Mas tem também um outro elemento que são os parentes. Vocês repararam aí? Os edomitas, descendentes de Edom. Edom, para quem não se lembra, é o mesmo Esaú, irmão de Jacó, que foi chamado também de Israel, né, depois chamado de Israel, que era neto de Abraão. Os ismaelitas, descendentes de Ismael, irmão mais velho de Isaque, filho de Abraão. Os moabitas e os amonitas são descendentes de Moabe e de Amon, obviamente, né? Filhos, na verdade, são filhos netos de Ló. Vocês lembram daquele problema que houve lá? O Ló se deitou com suas filhas e então nasceu Moabe e com a outra filha nasceu o Amon. São parentes também. Então vejam só, e os agarenos, né? Faltou aqui os agarenos, são descendentes de Agar. E aí tem um probleminha que nós temos que tentar entender aqui. Porque Ismael é filho de Agar, né? Também. É que alguns historiadores, inclusive Calvino, pensa assim, que esta Agar aqui, descrita, é identificada como sendo a Quetura. Lembram da segunda esposa de Abraão, depois da morte de Sara? Ele vai tomar como sua esposa Quetura, e ela então vai dar vários filhos para o Abraão. E essa Quetura está sendo, para alguns teólogos, eles entendem que é chamada aqui de Agar,
por causa das nações que eles estão descrevendo, de onde estão essas nações, por causa dos textos bíblicos que apontam para lá. Nós não temos essa certeza plena, né? Não são todos os teólogos que concordam com isso, mas é interessante você pensar que talvez essa segunda esposa de Abraão, acabou sendo, também os filhos dela acabaram sendo fruto de nações que acabaram inimizade contra Israel. De qualquer maneira, você tem dois elementos interessantes para pensar. Os elementos de fora, gente que não te conhecia e fala mal de você e de repente quer o seu mal. E gente de perto, parentes, chegados, amigos, que também, de alguma maneira, por alguma razão, estão agora te tratando como inimigo. É interessante quando você pega isso e pensa que Israel está cercado tanto por um quanto por outro. A partir do versículo 9 até o versículo 12, quando se fala sobre esse clamor que esses sitiados estão levantando diante de Deus, é que o salmista olha para a história e vê como Deus foi favorável ao seu povo. Como ele manteve, no decorrer da história, como ele manteve a sua aliança firmada. Vejam só que interessante, né? O salmista fala das vitórias passadas. Sobre Midian, Deus livrou a Israel do extermínio proposto pelos midianitas, que eram como a areia do mar, descrito lá no texto de Juízes, capítulos 7 e 8, né? Eles estavam espalhados ali como a areia do mar. E Deus levantou apenas 300 homens. E com 300 guerreiros, liderados por Gideão, ele desbaratou aquele exército gigantesco. Ele capturou e matou os reis midianitas, que são descritos aí, são lembrados aí. Oreb, Zeeb, Zeba, Zalmuna ou Salmuna, como está lá em Juízes 8. Então, historicamente, Deus sempre esteve ao lado do seu povo. Quando foi a guerra contra Canaã, e aí é descrito o rei Jabim e o seu grande general Cícera, era aqueles que subjugavam as nações. E eles, na verdade, subjugaram Israel durante 20 anos, porque eles tinham uma frota de blindados, de carros de guerra blindados. Mas Deus convocou a Baraque, Juízes capítulo 4, e através da sua juíza Débora. Ou seja, Deus pegou gente que não era guerreira. Talvez Baraque fosse, né? Fosse um príncipe, um grande líder militar, mas Débora com certeza não era. Além de ser mulher, ela era uma juíza que ficava julgando as causas debaixo de uma árvore. Essa é a descrição dela. E Baraque disse: eu não vou se você não for. E Débora disse: se eu for, a vitória não será tua, a vitória será de uma mulher. E claro que ela não estava falando dela, né? Ela estava falando da Jael. Mas, de qualquer maneira, muito da glória da batalha, o Baraque perdeu porque não confiou na palavra de Deus e levou Débora junto consigo. Mas Deus livrou o seu povo, mesmo numa desvantagem bélica. Eles venceram Cícera lá em Quizon, que é descrito aí também. E Jabim posteriormente. O rei teve que fugir e acabou morrendo também. O Cícera, que foi morto lá pela Jael, teve que fugir, disfarçar, se esconder, pedir ajuda, mas estava tão cansado, que foi tirar um cochilinho e quando acordou estava morto. Vejam, historicamente falando, Deus livrou seu povo.
A história é favorável à aliança e à confiança no nome do Senhor. Desde o início, lá dos juízes, nem tinham reis. Desde o tempo dos juízes, no estabelecimento do povo na terra, Deus cumpriu sua aliança. E há, portanto, um desafio constante, digamos assim, né? A posse da terra. Desde o início da ocupação da terra prometida, e por toda a história do povo de Deus, os inimigos tentam desterrá-lo. Por vezes, quase conseguiram. Se não fosse o Senhor, Israel que o diga. E, na verdade, a outra área desse conflito constante é a área espiritual, a área da fé. Os inimigos tentam atacar a nossa confiança em Deus. No nosso relacionamento com Deus, onde nós encontramos verdadeiramente promessa e proteção. O salmista ora identificando este povo com o próprio Deus. E então, as ameaças, as afrontas, os inimigos do povo são também ameaças, afrontas e inimigos de Deus. Porque os dois estão unidos pela fé. É muito interessante pensar teologicamente sobre isso, porque nós não levamos muito a sério, ou talvez a palavra não seja levar a sério, mas seja, não levamos muito em conta a obra do Espírito Santo em nossa vida. Ele até nos faz lembrar das vitórias. Eu acho muito interessante, quando eu era mais novo, nós tínhamos algumas reuniões, nós fazemos isso hoje no último culto do ano, mas quando eu era mais novo, era mais comum isso, os irmãos darem o seu testemunho aqui de alguma coisa que aconteceu na sua vida, que Deus o abençoou. E eram muitas histórias interessantes, porque pessoas estavam doentes e foram curadas, pessoas estavam desempregadas e depois de uma oração, Deus abriu a porta do emprego, pessoas que estavam em conflito com sua família, mas porque confiaram em Deus e fizeram o que Deus mandou, houve harmonia, restauração do lar, o marido voltou a viver em amor com a sua esposa, a esposa então voltou para casa, viveu, os filhos perceberam que o amor de Deus era suficiente para restaurar o lar, e eles viveram ali alegremente. Eram histórias bem legais, bem importantes. Mas por que precisamos dessas histórias? Para nos lembrar da ação de Deus na nossa vida, porque muitas das vezes, na hora que nós somos apertados, parece que dá um branco. A gente diz, pô, parece que esquecemos de tudo que Deus já fez. Por que Ele falharia hoje? Se Ele sempre esteve ao nosso lado, por que Ele falharia hoje? Mas o salmista está dizendo, pessoal, vale a pena confiar em Deus. Os inimigos estão tentando, mas a gente resiste, porque a gente conhece a Deus. A gente sabe quem Ele é. Sabe que Ele tem poder. Sabe que Ele faz. Então, força aí. Em último lugar, versículos 13 a 18, a proposta aqui daqueles que clamam a Deus, quando estão em conflito, estão cercados, é a confiança
no Deus da aliança. Veja só que interessante. E o clamor aqui é por frustração. O salmista clama ao Senhor para que a intenção dos inimigos seja frustrada, né? O ponto nevrálgico proposto nesse salmo começa assim: Deus meu. Deus meu. Ou seja, ele está dizendo, eu conheço o Senhor. Eu sei quem é o Senhor. E então, eu posso buscar ao Senhor na certeza de que o Senhor ouve, na certeza de que o Senhor vai vir em socorro. Essa confiança precisa ser restaurada. E por isso ele diz aí que ele vai trabalhar aqui uma confusão, né? Gerar. Já que os inimigos estão querendo confusão, então, Senhor, dá confusão para eles. Eles querem fazer confusão na nossa vida? Senhor, dá confusão para eles. Então você tem aí vários termos, né? Que são paralelos. Remoinho, rodamoinho e vento, fogo e chama, tempestade e vendaval. E ele está dizendo, faz isso na vida deles. Eles querem bagunçar a nossa vida, bagunça deles, Senhor. Eles querem nos atordoar, atordoa o Senhor a eles. Traz vergonha para eles, abate-os. Seja o nosso defensor. E veja só que interessante, se com todo o planejamento, com toda a aliança, com todo o ódio disponibilizado pelas nações, as nações vierem a perder para uma nação pequena, aos seus olhos desprovida de ajuda, porque eles cercaram, quão vergonhoso vai ser para eles isso. Estampa essa vergonha na cara deles, Senhor. Mais uma vez aqui é ressaltado que Deus prometeu socorrer quando o seu povo o buscasse. Quando os inimigos que não têm intimidade com Deus, e eles clamam a Deus, não é por amor, é por medo. Não é porque conhecem a Deus. É para tentar, de todas as formas, se verem livres da ameaça. Então, o salmista diz, estampa isso na cara deles, Senhor. Fala, mostra para eles que buscar ao Senhor não é só falar, ó Deus, ó Deus. Não é isso. É viver contigo. É depender do Senhor. É confiar no Senhor. Porque Deus é o Deus soberano. É maravilhoso como esse salmo termina, né? E, mais uma vez, o asafista aqui, ele traz para a gente a questão do nome de Deus. Quase todos os salmos assinalam a majestade do Senhor. E aí você tem a palavra Senhor toda em caixa alta, né? Toda em letras maiúsculas. Obrigado, Jennifer. Pois o que significa isso é o governante, não apenas de Israel, mas de todas as nações, mesmo sobre aquelas que não o reconhecem, Deus é o Senhor. É chamado aí, no último versículo, do Altíssimo. Ninguém pode resistir a Ele. Ninguém pode se levantar a cabeça a ponto de ficar em pé de igualdade com Ele. E quando você está diante de alguém superior a você,
em que você não pode revidar, que você não consegue, mesmo que você tenha planos, mesmo que você tenha estratégias, e você não consegue fazer isso, fica claro quem é que manda. E o que o salmista está pedindo aqui é exatamente isso. Mostra para eles quem é que manda. O Senhor é o Altíssimo. É aquele superior a todos os que são grandes. O Senhor está acima e governando absoluto sobre tudo e sobre todos. Faz eles saberem também, porque nós sabemos. O Senhor é o nosso Deus, nós sabemos. Faz eles saberem também, só que da pior forma, Senhor. E é sobre isto que trata o Salmo 83. Se nós estamos certos na nossa análise, e a proposta do salmista é desafiar-nos em nossos dias a resistirmos firmes e confiantes naquele que prometeu que estaria sempre ao nosso lado. Mesmo quando estivéssemos cercados de gente que quer destruir a nossa fé, tanto os do lado de fora, quanto os do lado de dentro, ou que, por desconhecimento, querem zombar da nossa fé, da nossa maneira piedosa de viver, e querem fazer com que a gente só busque a Deus em dias de casamento, de funeral e de batizado. Porque muitas das vezes é isso que se diz, né? Nós temos que mostrar que conhecer a Deus é tê-lo perto. É um Deus não apenas do céu, não o Deus das nações, e Ele é, tanto do céu quanto das nações, mas é o meu Deus. O meu Deus. E eu não preciso de nações me dizendo o que fazer, porque a palavra me diz. Eu não preciso da aprovação dos órgãos competentes do nosso país ou dos países para dizer o que eu devo fazer, porque eu o conheço. Eu sei o que o agrada e o que não o agrada. E eu acredito, irmãos, que como cristãos, muitas das vezes nós ficamos nos degladiando por causa de nossas denominações e não percebemos que o verdadeiro inimigo é o mundo. Eu penso que muitas das vezes nós nos perdemos no fogo amigo. Eu vejo alguns podcasts em que pastores ficam discutindo com pastores, isso exposto para todo mundo. Claro que nós temos diferenças teológicas. Ok, sem problemas. Nós pensamos distintamente, discutimos sobre usos e costumes, e até mesmo alguns pontos teológicos, está tudo certo. É assim mesmo. E não estou fugindo da discussão, não. Eu acho que faz parte mesmo. Nós temos as nossas razões, eles têm as razões deles, mas, na verdade, isso não nos constitui inimigos. Porque tanto eles quanto nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Somos um povo só. E quando nós gastamos toda a nossa munição um contra o outro, quando o mundo vem e tenta impor sobre nós, nós já estamos cansados. E a gente desiste fácil. Então, é muito comum que o professor da faculdade diga em quem nós devemos crer. E ele vai usar de toda a sua autoridade acadêmica, sapiencial, para dizer para você que
o homem veio de um ancestral do macaco. E como você gastou toda a sua energia lutando contra a predestinação ou livre-arbítrio, você chega lá e engole isso. E sai de lá já desanimado. Quando vem para a igreja, você já vem meio derrubado, porque você está com esse conflito na sua mente, e aí, puxa vida, e aí sempre tem, né? Eu tinha uma irmã que dizia que sempre tem um enviado do inimigo para sentar do nosso lado para dizer, isso não é nada. Ih, rapaz, e aí conta uma desgraça para você, para te derrubar mais ainda, é só você baixar a guarda. E aí você fica mais derrubado. Ou então, acontece também, no pior dia desse conflito que você está enfrentando aqui, por causa do professor, por causa dos seus colegas que ficam rindo da sua fé, que você é o único virgem da turma toda, você é o único que não se deitou com a namorada, ou com o namorado, né, dependendo se for a mulher, se for homem, né? Não se deitou com a sua namorada e tal, fica rindo da sua fé, e aí você vem para a igreja já acabado, porque durante a semana inteira, 5 dias ou 6, dependendo da sua faculdade ou da escola, você vem para cá, ficou ouvindo isso durante a semana inteira, e você chega aqui e vai para o culto, e sempre vem um irmão ou uma irmã para também acabar de chutar a sua fé. Porque ele está também em conflito e quer despejar sobre você todas as suas dores. Mas a gente esquece de tudo que Deus já fez. De toda a alegria que Ele nos deu. A paz que Ele encheu o nosso coração várias e várias vezes. As vezes que Ele falou conosco, através de um sermão, através de um hino, através de uma oração. As vezes que um irmão, uma irmã piedoso, se aproximou de nós, enviado por Deus para orar por nós, para estar ao nosso lado no momento de dor, de angústia. Nós esquecemos rapidamente dessas coisas, porque nós estamos cansados. Então a proposta do salmista é: se relacione melhor com Deus. Faz dele o seu Deus. E olha para a história. Não se esqueça. Não perca o foco. Tem inimigos? Tem. Estamos cercados? Estamos. Mas não estamos sozinhos. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Por isso, amados irmãos, eu achei sublime como os Salmos de Asaf terminam. Ele diz: olhe para Deus. Esse é o desafio para nós hoje. Eu não sei se você está passando por conflitos assim, talvez não exatamente aquele que eu descrevi, mas talvez algum outro conflito desse que tenha abalado a tua fé, está tirando o teu sossego. E você percebe que até mesmo fogo amigo está sendo jogado sobre você. Então Deus manda te dizer: confia nele. Ele é o Deus da aliança. Ele nunca vai te deixar sozinho. As tuas batalhas são as batalhas dele. Confia no Senhor. Vamos orar. Ó Deus,
num país heterogêneo, num meio de um povo que tem tantos motivos de fé, tantos deuses, num estado teoricamente laico, nós te louvamos porque nós podemos exercer a nossa fé com liberdade. Mas ao mesmo tempo, Senhor, suplicamos força para exercermos a nossa fé com liberdade. Que nós não sejamos capitulados, ó Deus, subjugados, exterminados por aqueles que pensam diferente. Que pelo contrário, a nossa aliança seja com o Senhor. Que o teu povo, de toda e qualquer denominação, se apegue ao Senhor. E possamos perceber com clareza quem são os nossos inimigos. Para que nós não troquemos fogo amigo. Pelo contrário, a batalha que lutarmos, sejamos guiados pelo Senhor. E a vitória que alcançarmos, seja um tributo ao teu maravilhoso amor por nós. Ajuda-nos a confiar. Ajuda-nos a depender. Ajuda-nos, Senhor, a nos lembrar todos os dias deste amor que provou-se na cruz, assumindo a culpa dos nossos pecados e nos concedendo vida abundante e eterna. Dá-nos viver nesta dimensão. Rogamos agradecidos, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.